paz do Senhor Jesus, tudo bem? Dia 30 de dezembro, 2h22 da manhã. Talvez nessa madrugada, enquanto este vídeo está ao vivo, ninguém nem o acompanhe devido ao adiantar das horas. Mas já parou para pensar aquela madrugada que você perde o sono e que você roda na cama e de repente você descobre que não é insônia? É o Pai querendo que você visite um lugar secreto porque Ele quer falar com você? Pois é, aconteceu comigo e eu fiquei muito feliz porque vamos acabar o ano e ainda teremos mais um. Vamos edificar juntos. E como eu já disse muitas vezes, se para uma alma fazer a diferença, já valeu a pena, porque eu já aprendi que é necessário que ele cresça, mas para isso eu preciso diminuir, para que ele venha aparecer através da minha vida. E nessa madrugada, eu achando que tinha perdido o sono, e papai queimando em meu coração com uma palavra que eu tenho por certo que vai falar com você. Talvez não agora, porque as horas já passaram, mas o dia é novo e o Senhor vai nos preparar oportunidades para ouvir essa palavra. A palavra que queimava em meu coração está no segundo livro de Reis, capítulo de número 6, que diz assim: Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que agora o lugar onde habitamos contigo é demasiadamente apertado para nós. Vamos, nós te rogamos, até o Jordão, e de lá tome cada homem uma viga, e façamos ali um lugar onde nós possamos habitar. E ele respondeu: E de vós? E um disse: Sê contente, rogo-te, e vai com os teus servos. E ele respondeu: Eu irei. Assim ele foi com eles. E quando eles chegaram até o Jordão, cortaram madeira. Porém, enquanto um deles estava derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro da água. E ele gritou e disse: Ai, mestre, isso era emprestado. E o homem de Deus disse: Onde ele caiu? E ele lhe mostrou o lugar. E ele arrancou um galho e lançou ali dentro, e o ferro flutuou. Portanto, disse ele: Toma-o para ti. E ele estendeu a mão e o apanhou. Queridos, quem sabe essa palavra você já leu, já ouviu incontáveis ministrações sobre ela ao longo de sua caminhada com Cristo. Mas essa palavra hoje queimava e ardia em meu coração para que nós pudéssemos analisar ela de forma muito rápida e simples. Não tenho por objetivo fazer uma ministração longa, mas ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. É bem verdade que Eliseu tem o seu ministério iniciado através da escolha de Elias, e o seu companheirismo com Elias lhe faz inclusive abordagens, dizendo Elias agora que era chegado o tempo onde eles deveriam se separar, e Eliseu rogando que estivesse com Elias, o acompanhasse até o fim. Quem é que nunca ouviu dizer que Eliseu pede porção dobrada da unção que Deus já havia depositado para Elias? E Elias agora dizendo e alertando que se o visse acender e recebesse a capa, poderia receber assim a unção da porção dobrada. E todos nós conhecemos a história e sabemos que isso foi feito.
E começamos a perceber que o ministério de Eliseu ele é marcado por muitos milagres. Mas algumas coisas me chamam a atenção, porque Eliseu é sempre abordado quando dizendo aquele homem do Senhor, o servo de Deus. E quando isso começa a soar nos livros de Reis, eu começo a me perguntar, será que eu, você, nós temos deixado com que as pessoas vejam Cristo através da nossa vida? Será que quando nós passamos pela vida, pela história de alguém, alguém ainda pode olhar para a nossa existência e dizer, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus? Não pela sua eloquência, nem por seu cargo, status, mas por refletir o Mestre. E Eliseu consegue ter esse reflexo do Mestre. Quem é que nunca ouviu falar do azeite da viúva, de Naamã, que todos após abordarem Eliseu, têm os seus milagres realizados por vontade de Deus. Mas quando ele chega no capítulo 6, agora ele vai nos externar que havia uma escola, uma casa de profetas. E aquela casa havia crescido de tamanha proporção que agora os homens disseram a Eliseu, tá pequeno, tá apertado, é tempo de alargar as tendas, é tempo de ampliarmos, é tempo de aumentarmos o local, é tempo de estendermos para podermos abrigar mais pessoas sedentas e interessadas de viver esse Deus. Quando eu começo a discorrer os primeiros capítulos de 2 Reis, capítulo 6, eu começo a ver uma igreja dizendo, ei, tem espaço para mais um. Tem espaço para mais um que deseja fazer a obra. Há espaço para mais um que deseja ser instrumento nas mãos de Deus. Há espaço para mais alguém fazer a diferença. E ainda que sejam muitos que desejem fazer essa diferença, ainda que sejam muitos que estejam desejosos a estar ali, eu vejo agora uma igreja dizendo, e não há limitações. Podem vir todos, porque se for necessário, nós descemos até o Jordão para cortarmos madeira, trazermos vigas para ampliar o espaço. Querido, começo a pensar agora, o que nós estamos dispostos a fazer enquanto igreja de Cristo para ampliarmos aonde a sua palavra pode chegar? Eles descem ao Jordão e começam a cortar madeiras. Sem motosserra, sem nada fácil, com um machado, os homens começam a cortar as madeiras. Fato é que a Bíblia não nos diz se foi na primeira, na terceira, na quarta, na 10ª madeira, isso não nos traz menção, mas nos traz menção que em um determinado momento a ferramenta passa por um problema e essa ferramenta vem a cair no rio. E quando a ferramenta cai no rio, a expressão do servo é dizer, Senhor, um machado caiu e ele era emprestado. Quando eu li isso, o meu coração incendiou. Qual ferramenta Deus te deu para que no Jordão da sua vida você fosse instrumento utilizado para que a tenda se ampliasse? Quem sabe o teu instrumento, a tua ferramenta era o louvor, era a palavra,
Quem sabe tua ferramenta era um abraço que você dava na porta, eram os hinos da harpa. Quem sabe a ferramenta que você usava para cortar as vigas, para trazer as madeiras, com o intuito de que crescesse a casa, fosse um sorriso ou aquele folhetinho que você trazia na bolsa dizendo Jesus te ama. Quem sabe a tua ferramenta já foram usadas para algumas vigas. Quem sabe você já até cortou algumas madeiras, já fez algumas viagens, já levou alguns elementos para que a tenda se ampliasse. Mas quando chega num determinado tempo do processo, agora você olhou para Deus e disse: meu Senhor, a ferramenta caiu. Senhor, a força que eu tinha para louvar caiu. A força que eu tinha para caminhar, aquela determinação, ela caiu, afundou. E sabe o que é mais complicado, Senhor? É que eu reconheço que essa ferramenta não era minha. Ela era emprestada, Senhor. Porque a voz havia sido o Senhor que me entregou. O dom é seu e o Senhor me emprestou. Senhor, a ferramenta que o Senhor me emprestou caiu no rio. E ela era emprestada. A unção não era sua. A chamada não é sua. O ministério não é seu. Nem o fôlego de vida é nosso. Ele nos emprestou. E essa palavra vai chegar em algumas casas, eu não sei quanto tempo, quantos dias, aonde eu vou pegar alguns servos que a sua ferramenta, aquilo que o Senhor lhe emprestou, caiu no rio. E agora você já não consegue nem ver, porque pela lógica humana, quando o ferro caísse a água, qual era o intuito? Era que ele fundasse, submergisse. E nunca mais se visse. E nunca mais seria visto. Porque quando aquela ferramenta caísse embaixo, ela ia ancorar na areia. E nunca mais seria encontrado. Só que aí eu vejo um homem tendo a humildade de chegar no servo de Deus e dizer: era emprestado, mas estava me auxiliando a fazer a diferença. Era emprestado, mas era a ferramenta que eu tinha para usar para poder fazer a diferença. Ei, qual é a ferramenta que Deus te emprestou e que caiu no rio? E você está até achando nessa madrugada, aleluia, se eu sinto Deus falando com alguém através dessa palavra, que nunca mais você vai ver essa ferramenta. E você está dizendo: Senhor, eu não consigo mais. E nessa noite o Senhor então tirou o meu sono para dizer para você: para de procurar o que é teu. Você tem procurado coisas que são suas. Você tem procurado coisas que você conquistou com a sua própria mão. E tem colecionado frustrações ao longo dos dias. Porque tudo que você conquistou com a sua própria mão chegou no fundo, lá embaixo, e ninguém vê. Mas há coisas que o Senhor lhe emprestou. E o que Ele lhe emprestou, Ele responsabiliza. A família que Ele lhe emprestou, tudo é dele. Nós somos forasteiros nessa terra. Tudo é para Ele, com Ele, são todas as coisas. E aí Ele está dizendo: ei, o que é que você tem emprestado nesta madrugada? Que você precisa me apresentar. Talvez nessa madrugada o que você tenha deixado cair no rio, ainda que tenha sido sem querer,
Foram aqueles pedacinhos de hino que muitas vezes você levava escrito no papel, porque você nem conseguia decorar a letra. Mas a alegria que ele havia lhe emprestado de fazer aquilo te trazia tanta alegria de poder contribuir para que a ampliasse aonde a palavra do Senhor seria pregoada, que agora você está dizendo: como é que eu posso voltar para aquele lugar se eu já não tenho mais a ferramenta? Eu perdi o que me foi emprestado. A Bíblia Sagrada vai dizer que Eliseu não murmura, Eliseu não contende, Eliseu sequer questiona com perguntas tais como: como você derrubou? Ou você não foi zeloso o suficiente para cuidar de algo que lhe foi emprestado? Essas perguntas são nossas. Mas Eliseu é a figura que as pessoas viam Deus. Não é como já foi dito no começo desta live. As pessoas olhavam e diziam: lá vem o santo homem de Deus. Eliseu não contende com aquele servo, perguntando: por que você derrubou? Ou julgando, dizendo: você não foi cuidadoso o suficiente. Não, ele não faz isso. Ele só faz uma pergunta: onde ele caiu? Em que momento da sua vida você derrubou a ferramenta? Onde ele caiu? Ele caiu no dia do seu pranto? Ele caiu no cenário que você já não tinha mais forças? Onde ele caiu? Onde ele caiu? Você sabe aonde caiu a sua ferramenta? A Bíblia vai dizer que o homem mostra. Eliseu pega um tronco, um galho, lança sobre a água e o machado flutua. É fantástico isso, porque humanamente isso é impossível. Só que aí Deus está dizendo: eu vou confundir algumas pessoas, usando de recursos inexplicáveis para trazer novamente aquilo que você acha que perdeu, aquilo que você acha que saiu do seu controle. Eu vejo Deus nessa madrugada lançando galhos em alguns rios, jordões, conjectura de pregadora, para trazer ferramentas para cima novamente, para trazer ferramentas à evidência novamente, ferramentas que pela lógica humana já estariam lá no mais profundo rio. Mas eu vejo Jesus hoje lançando sobre as águas um pedaço de madeira, um galho, que alguém pode dizer: não vai dar certo nunca. Fato é que aquele talento, aquela ferramenta sobe à evidência da água. Perceba comigo o que a Bíblia diz. Portanto, disse ele: toma para ti. E ele estendeu a mão e o apanhou. Querido, eu gostaria de te fazer uma pergunta nessa madrugada. E eu não creio que o Deus que nós estamos em 6, eu e você já somos 6. Eu não acredito do fundo do meu coração que o Senhor despertou 6 almas em vão nessa madrugada. Eu não acredito. Porque eu creio num Deus que não trabalha com acasos, Ele trabalha com propósitos. E essa madrugada Ele está dizendo para mim e para você: qual ferramenta você derrubou? Onde ela caiu? Que ferramenta Ele te emprestou e você não tem conseguido ver? Qual é a ferramenta que afundou na sua chamada, na sua história, na sua vida?
Qual foi essa ferramenta? Onde ela caiu? Porque eu vejo um Jesus hoje entrando com a providência na tua história. Hoje entrando com a providência na sua vida. E dizendo onde caiu. E trazendo a evidência. Só que ele não traz a evidência para deixar ela parada no rio. Ele não traz a evidência apenas para mostrar que ele é Deus, não. Ele traz a evidência para dizer para você nessa madrugada, estende a tua mão e pega a sua ferramenta, aleluia. Pega a sua ferramenta. Estende a sua mão e toma posse daquela ferramenta que eu lhe emprestei outrora. Estende a sua mão e toma posse daquilo que eu tenho lhe emprestado para a obra. Estende a sua mão e pega para você nessa madrugada. A ferramenta que ele já lhe emprestou. Porque as tendas precisam ser alargadas. O evangelho precisa ser apregoado. E há ferramentas paradas em 2020, prestes a entrarmos em 2021. E ele está dizendo para mim e para você nessa madrugada, lance a tua mão e pegue para você aquilo que eu te emprestei. Porque não é tempo de parar. Não é tempo de desistir, querido. Não é tempo, o tempo é avança. Pega a ferramenta que eu lhe emprestei e continua cortando, continua batendo, continua usando, porque as tendas precisam ser ampliadas. Irmã Verônica, há muitos que cantam, há muitos que pregam, há muitos que louvam, há muitos que testemunham, há muitos que profetizam, querido. Os evangelhos de Jesus Cristo, exemplo de Marcos, capítulo 5, vai dizer que uma multidão apertava, oprimia o mestre. Mas quando uma mulher tocou a orla da sua veste, ele parou e questiona ainda, dizendo, quem me tocou? Disseram a ele, mestre, a multidão lhe aperta e o Senhor me pergunta, quem lhe tocou? E aí ele diz, deste toque foi diferente, porque de mim saiu virtude. Ei, essa ferramenta é o que Deus quer te dar nesta madrugada para dizer, enquanto você usa, eu ainda derramo virtude. Enquanto você usa, eu faço com que o sobrenatural aconteça. Enquanto você a usa, o meu nome é glorificado. Pegue a tua ferramenta nessa madrugada e mãos à obra, porque as tendas precisam ser alargadas. A palavra dele precisa ser apregoada. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Estenda a tua mão e pega aquilo que o Senhor já lhe emprestou. Amém? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá. Vamos edificar juntos. Deixa seu like, comenta, compartilha. Me ajuda a divulgar o reino. Me ajuda a usar a ferramenta da internet para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Um grande beijo. E que se Jesus não voltar, pode ser que amanhã ainda nós tenhamos um Vamos Edificar Juntos. Mas se ele voltar, que o nosso lugar na mesa do Cordeiro esteja preparado para que junto nós possamos cear as bodas dele, porque eu ainda quero ver o meu mestre face a face. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.